Sejam muito bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito, o CEPA. Eu sou Adriel, membro do CEPA, sou físico, escritor, pesquisador, e hoje vamos conversar com o nosso convidado especial, o Dr. Joaquim Manuel da Silva. O Dr. Joaquim é um juiz português conhecido pelo seu trabalho na área da família e menores, atualmente exercendo funções no Tribunal de Família e Menores de Mafra, na comarca de Lisboa Oeste, desde janeiro de 2017. Possui uma formação acadêmica diversificada, licenciou-se em Filosofia e em Direito, concluiu um mestrado em Ciências Jurídico-Civis em 2016, com uma dissertação intitulada A Família das Crianças na Separação dos Pais, a Guarda Compartilhada, o Conflito e o Abandono Parental. Atualmente está preparando uma tese de doutorado sobre justiça restaurativa na jurisdição de família e crianças. E o nosso tema de hoje será a família das crianças na separação dos pais, uma justiça restaurativa. Dr. Joaquim, seja muito bem-vindo ao seminário CEPA. É com você. Muito obrigado. É uma honra estar aqui a falar convosco. E estes assuntos são sempre estimulantes e também, para mim, importantes do ponto de vista de uma reflexão, porque como estou na prática, não é? Cada vez que eu faço este tipo de coisas, acabo por fazer no fundo, um update de tudo o que eu estou a fazer, porque é que estou a fazer, porque a gente faz as coisas às vezes e nem se apercebe do ponto de vista teórico, porque é que as coisas funcionam de uma maneira ou funcionam de outras. E, de facto, há aqui um longo caminho nesta área e daí eu ter-me disponibilizado ao longo dos últimos 14 anos, 15 anos, para fazer conferências e falar sobre isto. E também continuar os meus estudos a nível do mestrado e agora, neste momento, no doutoramento, e com vários artigos já publicados, etc., sobre isto, porque vale a pena refletir. Sim, isso é um tema muito sensível, né, para as famílias, do ponto de vista psicológico também. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta, então, para o senhor. Como a separação dos pais, ela afeta emocionalmente as crianças e quais são as práticas de justiça restaurativa, como essas práticas podem ajudar a mitigar esses efeitos nas famílias? A questão que se põe aqui, nós podíamos analisar isto sobre muitos prismas, certo? Sim. Mas todos sabemos que a família é um núcleo sistémico, digamos, o núcleo mais básico do sistema. Depois temos outros, não é? Temos a comunidade mafrense, Portugal, Europa, NATO, não é? Que são outros sistemas que são montados, não é? No fundo, do ponto de vista do mundo ocidental, criou-se aqui uma ideia excessivamente individual e que se esqueceu da parte sistémica. E como nós estamos em sistemas e as crianças de facto constroem-se como pessoas dentro do próprio sistema, nós ao longo destes anos assistimos a um aumento das separações e divórcios completamente exponencial, porque em 61, no ano que eu nasci, havia 1% de divórcios. Atualmente em Portugal estamos numa proporção de 80% a 90%, não é? Em cada 10 casamentos, 9 divórcios, não é? E de facto esta destruturação da própria família, da criança, é muito penosa também para os próprios pais, não é? Para os próprios pais, para os próprios cônjuges. É de facto um embate emocional brutal. E colocar estas pessoas, depois da estrutura e da crise, a manterem-se a colaborar, não é? Porque quando estamos numa família nuclear, casamento ou união de facto, há uma colaboração com a mesma casa, há uma relação sexual, amorosa, e a criança vive nesse sistema que não cria situações adversas que a paralisam no seu desenvolvimento, não é? Mas quando há separação, essa situação fica claramente em crise, não é? Agora, a questão é que para reconstruir, isto é, há uma frase, aliás nem é minha, é de uma psicóloga
eu nem me recordo o nome, julgo que aí do sul da América, isto é do sul da América, julgo que é da Argentina, que ela diz que para nascer um casal parental é preciso matar o casal conjugal. Matar psicologicamente, porque a marca negativa do casal conjugal, se não for ultrapassada por processos de alterações que envolvem perdão, compaixão, etc., etc., e no fundo as pessoas assumam os lados positivos da crise e não ficando com os lados negativos e cresçam com isso, e depois a partir daí vão se manter em colaboração, não é? Ora, isto é uma tarefa absolutamente, é muito complicada. E Sim. a justiça contenciosa não está preparada para isto, porque a justiça contenciosa o que faz é avaliar o estado das coisas e julga, fazendo uma subsunção às normas de direito e profere uma sentença. Mas repara, estes processos emocionais que são vividos depois da separação, se o processo for simplesmente isto é, se formos avaliar o que existe e a partir dali preferimos uma sentença, o que é que vamos obter? Normalmente em julgamento vamos obter a família materna a dizer mal da família paterna, certo? E todas as pessoas uns ganham, outros acham que ganham, outros acham que perdem, porque perdem todos. E saem dali pior. Portanto, é caso para dizer que a justiça, eu durante a minha carreira, eu fui treinado para a justiça contenciosa, eu não fui treinado para uma justiça restaurativa, isto é, utilizar o processo para fazer estas alterações. E foi isso que marcou a minha carreira, que foi, eu não posso continuar a proferir sentenças, a obter acordos, sem no fundo, ajudar os próprios pais, não só os pais, todo o sistema familiar, porque não é só os pais, há avós, há padrastos, há madrastas, há tios, sei lá, quem está no sistema da criança, de forma a que seja um veículo para fazer essa alteração comportamental do sistema, deixando dela de ser competitiva ou de guerra para ser colaborativa. Portanto, isto é um uso do processo, não é? Porque o processo é o mesmo. Eu tanto trabalho, nós fizemos uma alteração em 2015, aqui em Portugal, em que se criou um sistema um pouco mais restaurativo, com uma parte, com mediação, com uma coisa que se chama assessoria técnica especializada, que são terapias, colocam os pais a falar uns com os outros e tal. Mas as práticas mantiveram-se mais ou menos as mesmas. E não alteraram. Mesmo essa alteração de 2015 é muito por força do meu trabalho, isto é, eu influenciei muito essa lei e, portanto, o objetivo foi o que eu fiz foi criar um protocolo de trabalho, não é? Uma equipa multidisciplinar e um protocolo de trabalho de forma que o resultado final seja, no fundo, levar aquelas pessoas a caminharem ou a sentirem a necessidade, porque são elas que caminham, se eu não ajudar aqueles pais e aqueles avós e não colocar aquelas pessoas a funcionarem de forma a não criarem ambientes adversos, nada funciona. Não sou eu que vou fazer isso, eu posso ser um catalisador, eu posso transmitir conhecimentos, no protocolo está isso, eu posso colocar terapias familiares, eu posso colocar terapias individuais, eu posso agregar terapias ocupacionais, até constelações já utilizei, etc. Para, no fundo, mexer no sistema de forma a aproximar o sistema de uma situação em que os pais vão ficar separados, vão ter diferentes conjugalidades, normalmente isso acontece, mas vão manter-se da mesma família. E repara, a minha dissertação chama-se A Família das Crianças na Separação dos Pais. Portanto, a ideia de família das crianças é mantê-los em colaboração. E, portanto, esse tem sido a grande investigação que eu tenho feito e que percebi que quando fiz o primeiro mestrado,
à medida que eu fui fazendo as conferências, eu percebi que a parte teórica dava-me muitos instrumentos depois para a parte prática. E então fui implementando e fui experimentando. E daí resultou uma tese de mestrado que é uma... que é limitada em termos de páginas e eu não abordei propriamente o protocolo, que neste momento está em vigor. Enfim, se eu trabalhasse mais 10 anos, provavelmente iria alterá-lo ainda mais. Mas como está, já é uma resposta que é verdadeiramente surpreendente. Isto é, eu consigo, na maioria dos casos, transformar pais tensos em conflito em pais que, no fim, estão, alguns perfeitos do ponto de vista colaborativo, perfeitos, outros menos, mas nunca saem dali nas mesmas condições que entraram. Enquanto, se eu não utilizasse o protocolo, como fiz no princípio da minha carreira, desde 2005 na família, eu estou desde 2005 só a fazer família, eu também sou juiz, já um pouco tarde privado, principalmente na área dos recursos humanos numa multinacional, e depois é que vim para a magistratura já com 39 anos. E depois de 3 ou 4 anos que andei ali na primeira instância, também com família, mas logo em 2005, portanto, tinha 4 anos de carreira, eu entrei na especialidade da jurisdição de família em Louros e depois transitei para Sintra e agora desde 2017 em Mafra. Portanto, eu tenho 22 anos só família e o resto da minha carreira de 26 anos é que não tive só a fazer família, mas só houve um ano que eu não tive a fazer família. De resto tive sempre a fazer família. E essa foi sempre a minha vocação. Mas eu nunca fiquei confortável, talvez pela minha formação em filosofia, com o sistema contencioso. Eu tinha que procurar outras soluções, outras respostas que o sistema não me dava. O sistema, as assessorias não davam, etc. E foi isso que fiz e que, se tivermos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, poderemos falar. Porque a justiça restaurativa, veja, a justiça restaurativa vem do crime, normalmente da execução de penas. E porquê? Porque foi feito lá no Canadá por um colega meu, colocar o arguido, colocado o condenado, perante a vítima. E a vítima acaba por perceber as circunstâncias do condenado. E ao perceber o lado humanitário do condenado, ela própria liberta-se da sua vitimização. Não é? Não é um mal, é uma pessoa que teve uma circunstância, não é? E o próprio e o sentir do condenado em relação ao sofrimento da vítima também é ressocializador. É curioso, não é? Isto é um jogo em que liberta a vítima e ressocializa. Pronto. E esta é a origem da justiça, que também não é assim uma coisa que o jogo é de 2015. Veja só. Portanto, é uma coisa até bastante recente, acho eu, 2015, não tenho a certeza agora da data, mas foi um colega meu que fez isso. E eu pensei, no fundo, até foi numa conferência que eu fui convidado aí no Brasil, para fazer no Rio, na universidade aí privada, e estava lá uns teorizadores, e eles falaram sobre estes tipos de respostas. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço é isto. Eu faço a justiça restaurativa, porque eu não quero estudar, eu não quero avaliar por avaliar, eu quero criar dentro do próprio processo respostas que sejam catalisadores dessa mudança. Sim. E de facto é um prazer ver, é uma felicidade ver tantas alterações como eu assisto diariamente no meu trabalho, e vale a pena. Mas o sistema é muito difícil, o sistema reage muito a qualquer mudança, não é? E pronto, e por isso mesmo eu também
também sou um indivíduo muito, muito atacado por isso, mas também é sinal que estou a fazer alguma coisa de diferente, né? E de positivo, né? Sim. Essa mudança, então, que você teve, que você construiu, né, esse novo olhar sobre essa justiça restaurativa para as famílias, de certa forma, isso ajudou a facilitar, então, a comunicação entre os pais, a manter essa comunicação entre os pais separados, e diante disso, também promove um ambiente mais saudável para as crianças, né, para o desenvolvimento dos filhos. Mas repara, a questão da comunicação, nós podemos não falar, a dificuldade que está aqui em todos nós, não é? Nós humanos, é que a comunicação em si é o resultado final de um processo interno. E esse processo interno, que tem a ver mais com os elementos emocionais, não é? Associados ao medo ou à segurança, isto é, ao prazer ou ao desprazer, que depois caracterizam e criam modelos de funcionamento com a realidade, mas também nas relações interpessoais. Ora, repara, aqui entram outros conhecimentos, não é? Eu, quando estou a mexer com um pai e com uma mãe, normalmente, eu vou ver quem é o sistema dele. Não, às vezes chegamos a ver todo o historial dele, um pouco o que o professor Fabiano estava a dizer. Vamos ver o historial dele todo até aos antepassados. Sim. À gravidez da mãe. E mesmo aos antepassados. Para perceber essa pessoa. E vamos ver quem é que está dentro do sistema a interferir. Não é? E todas essas pessoas são chamadas ao processo. Todas essas pessoas são sujeitas, são convidadas a primeiro a ter formação sobre isto, não é? Eu tenho uma formação que faço no início do processo para mudar isto, não é? Primeiro, eu fazia a seguinte pergunta aos pais. Repara a pergunta que é feita. Vocês são neste momento da mesma família, já depois de separados, não é? 99% das pessoas dizem que não são da mesma família. E então eu pergunto, ainda hoje, tá bom, ok. De facto, você não é diretamente da família dela, mas você é da família da sua filha, ou do seu filho, ou dos seus filhos. Sou. Ao contrário. Eles são da sua família, são. E eles também são da família da mãe, são. E você é da família deles. Vocês são da família deles. E eles aqui começam a encolher-se, não é? Logo, porquê é que se começam a encolher? É porque se são da família deles, também são ambos da mesma família. Bom, sim. Isto é. Logo isso ali fica um bocadito... mexe com eles, mas depois tem outra formação. Eu dou uma formação depois sobre uma coisa que eu chamo mecânica do desenvolvimento de uma criança, porque em rigor ninguém conhece, ninguém ensina às pessoas como é que uma criança se desenvolve, nem o tempo, não é? Os 25 anos que ela demora a desenvolver-se, as diversas épocas, a importância dos primeiros 6 anos, a segunda infância, a adolescência, etc. E quais são os critérios desse desenvolvimento? Mostro estudos, vídeos, e até a nível da própria saúde do ser humano em geral, de pessoas que são até de uma geração muito quântica, tivemos a falar sobre isso, são de uma geração diferente do que é a medicina hoje, e posso dar aqui, por exemplo, um exemplo, que eu cito, vídeos que eu passo, por exemplo, do Bruce Lipton. O Bruce Lipton explica, por exemplo, como é que uma célula se desenvolve ou não se desenvolve, não é? E ele diz, ok, a célula tem 2 hipóteses, ou está segura e está em desenvolvimento, ou está insegura, está em proteção. Se está em proteção, está paralisada. E o que é que faz a necessidade de proteção? Claro, são as 2 emoções básicas. Ou está com medo, ou está com segurança. Pode-se chamar amor. Mas amor aqui pode ser muito egoístico, não é? Os meus interesses e tal, e não os interesses da criança. É mais as condições de criar à criança segurança para explorar o mundo.
Ora, isto é explicado a eles. E também é explicado, por exemplo, que um deles, das crianças, é visto com segurança ou insegurança em função, por força dos processos de vinculação, em função do estado emocional dos pais. Os pais, se gostam de uma pessoa, eles gostam dessa pessoa. Se os pais não gostam de uma pessoa, eles não gostam dessa pessoa. Mas, como tudo, se os pais consideram que a estrada é perigosa, cria atenção para eles terem medo daquilo. Se eles consideram que a situação não é perigosa, eles andam a brincar tranquilamente e a fazer exploração. Ora, o medo é importante. Ora, o problema é que o conflito parental decorrente da natural separação gera uma coisa terrível, que é, eles estão a afirmar em termos de comportamento, de sentimento, que o pai não presta e a mãe não presta. Este é que é o problema, isto é, estão permanentemente no sistema deles, de onde deviam partir para a escola, para brincar, etc., com medo. Ora, se estão com medo, não estão a ter o desenvolvimento que deviam ter. Portanto, isto é explicado a eles. É explicado depois de um estudo também muito interessante feito nos Estados Unidos, desde 2005, em que eles consideraram 8 parâmetros que são ambientes adversos, geradores de medo e de paralisação, e que depois continuam a acompanhar isso neste momento. E depois elencam miúdos que estiveram sujeitos a muito stress e miúdos que não tiveram sujeitos a stress, e veem agora as diferenças. E, por exemplo, a nível de depressões, miúdos que estiveram na primeira infância, na segunda infância, e já mesmo no próprio, quando na sua condição de feto, quando a mãe estando sujeita, eles estão sujeitos a isso, têm cerca de mais 40% de depressões clínicas, de depressões atualmente como adultos, na ordem, eles neste momento estão tudo na linha dos 30 e tal anos, 30 e tal. Mais 40%, é uma loucura. Mas em suicídios é 1 para 10. Isto é, suicidou-se sem stresses significativos durante esses períodos todos do crescimento, os 25 anos biológicos, porque o neocórtex, sabe isso? Melhor que eu, só se desenvolve mesmo a parte decisória já por volta dos 25 anos, e 1 para 10. Portanto, os que tiveram mais stress, na amostra, que são 17.800 crianças americanas, 10 suicídios. As doenças físicas é brutal. Os que tiveram mais stress, por exemplo, artrite, mais 236%, asma, mais 231%, câncer, 157% mais, doença pulmonar obstrutiva crónica, 399%, 400%. Diabetes, 201%, doenças de coração, 332%, doenças de rins, 263 mais, etc. Isto é, e depois é preciso explicar, não é? Já agora utilizamos também a inteligência artificial, porque é que isto acontece, isto é, a nossa condição epigenética, não é? Também isso é explicado, não é? Essa história de nós éramos genéticos e tal, também é um bocado um paradigma, porque é o que diz o Lipton, a expressão do gene é feita pelo ambiente, e não e com pouca proporção diretamente pela programação genética. E isso é explicado. Eu até fiz uma pergunta à inteligência artificial no chat GPT, e eles explicam isso. E eu passo isso aos pais. Não é? Aquilo tem um choque enorme. É um choque enorme para eles, porque todos eles me dizem, isto é assim, 100%. Eu não sabia isto. Eu não tinha ideia. Agora eu perguntava, então se eles não sabem, como é que vão definir os objetivos da relação com o outro, não é? E as necessidades com o outro. Porque eles amam os filhos e querem para eles o desenvolvimento. E se os riscos são estes, e isto não são bem riscos, são mesmo é inevitável. Isto é inevitável. Sim. Ou mais ou menos vai dar problemas de todo o tipo. O resultado, em muitos deles, para aí, em média 50%, mudam imediatamente de atitude.
E imediatamente, veja, isto é extraordinário. Isto é a libertação do conhecimento. Você dá-lhes conhecimento e alguns têm capacidade de insight imediata, incorporam na sabedoria imediatamente, mas principalmente estabelecem um objetivo diferente na relação entre eles, não é? E a partir daqui você tem a comunicação. Porquê é que tem comunicação? Porque depois eles passam a ter cuidado com a própria comunicação. Porque a comunicação em si não existe, nunca é boa em pessoas que têm ressentimento uns com os outros. Nunca é. A comunicação com um amigo é perfeita sempre, mesmo que se diga os maiores disparates. Tudo é diminuído, tudo é, não é? Portanto, o problema da comunicação é a parte final. Vamos lá atacar a origem dos problemas da comunicação. E isso está no ressentimento, nas amígdalas e nessas marcas que nós temos na parte emocional, não é? Considerando que é, de facto, o cérebro, o grande cérebro do ser humano, não é o cérebro racional que nos caracteriza. O António Damasio veio dizer isso, meus amigos, estamos todos enganados, o pensamento é uma coisa muito interessante, é uma máquina de resolver problemas ou de criar problemas, porque se pensa demais tem muita ansiedade, se pensa de menos chega à depressão, etc, etc. Isto é, cria emoções, e as emoções criam sentimentos ou ressentimentos e acaba por desequilibrar os três cérebros, reptiliano, emocional e o neocórtex. Tá. E este trabalho de conhecimento dado aos pais acaba depois por facilitar todo o trabalho a partir dali. Isto é... Eu, ao princípio, comecei a fazer isto individualmente e atualmente faço com 50 pessoas, 60 pessoas, portanto, sistemas de famílias, de processos, todos concentrados na nossa sala de audiências e fazemos isso. Esse é o primeiro passo. A partir dali, depois faço as conferências com cada sistema familiar e depois avalio as necessidades que o caso tem. E se estabelece rigorosamente uma estratégia para cada um em função dessas próprias necessidades. E no fim chegamos às melhoras da própria comunicação. E reparem, mas isto não está previsto na lei, não é? Isto resulta do quê? Resulta de conhecimento e resulta de como é que eu posso ajudar estas pessoas a fazer estes caminhos. É mais difícil para uns, porque são pessoas que têm quadros internos muito fechados, não é? Estão muito rígidos, não é? Com pouca capacidade de insight, e muito fácil, normalmente para casais jovens, etc., que tenham tido famílias, tenham tido quadros de famílias abertas e sem grandes stresses significativos, rapidamente mudam de um dia para o outro. Às vezes, logo na conferência só deles, mudam imediatamente. Outros vão lá, quantos vão lá, vão uma primeira vez ao técnico falar um com o outro e eles já estão com o outro olhar. Agradecem, ficam maravilhados com aquilo. Depois eu passo-lhes a informação toda aos PowerPoints, onde tem todas as indicações bibliográficas e vídeos e etc. E pedem isso para continuar a estudar, etc, etc, etc. No fundo, o conhecimento é que é libertador e determinador da comunicação ou da comunicação que nós devemos ter, né? Essa é que é a questão, não é? E em alguns casos mais críticos, assim, onde os pares ali, os pais das crianças não se acertam no primeiro momento, como você vê a inclusão de talvez um possível mediador ou um facilitador, né, para ajudar esses pais nessa construção, né, desse diálogo novamente? Os mais críticos os grandes desafios que nós temos, não é? Eu aprendi mais com os excessos que com os sucessos. Pessoas mais fechadas, pessoas mais marcadas, coisas graves que se passaram. Eu tenho um caso de uma mulher
que tinha um pai que era polícia e ela teve uma arma apontada à cabeça, não é? Urinou-se toda, etc, etc. E repare, esse caso foi um caso de sucesso relativo. Eu libertei-a da sua postura de vitimização, não é? Ela Sim. conseguiu enfrentar aquele agressor, naquele sentido era mesmo agressor. Quem não fez a evolução foi ele, porque ela estava preparada para fazer essa evolução. Incrível. Mas o que é extraordinário, nesse caso, por exemplo, que é de sucesso, mas tem outros que eu não consigo, desde já lhe digo, mas é uma margem de 2, 3%, não é uma margem muito... Mas neste aqui que é uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, o que eu notei depois, porque ela agora vai-me relatando, a filha agora está no conservatório, toca piano, já é maior, imagina. Ela própria admite que o facto dela ter deixado de ser vítima, isto é, ter-se empoderado e ter agarrado naquela experiência e jogado os jogos do perdão e da compaixão com o agressor, a libertou, fez-a aprender e, claro, que empoderou a filha, porque a filha não foi contaminada pelo seu sofrimento. E isto é que é mais interessante. Embora o pai nunca tivesse recuperado a filha. Nunca tivesse. Porque foi ele que ficou bloqueado. Não é? Eu tenho isso também. Não é? Mas eu já tive casos de grande violência intrafamiliar em que ambos caminham e alteram completamente a sua relação. O problema aqui não. As necessidades que o processo tem é que são de que é preciso tempo. Porque não dá para num processo célere, não é? Dá para ir fazendo, acompanhando mais de próximo. Há uma estratégia minha que é esta. Coisa muito grave, eu ando muito em cima desse processo. Meto muitos meios de proximidade, técnicos em casa das pessoas em contexto, para que, no fundo, quando existir uma crise, esteja ali um bombeiro imediatamente para apagar, está a ver? Sim. Para que, é uma espécie quase de terapia ocupacional, porque está ali e diz, não, como é que eu devo funcionar com isto? Está ali, está 24 horas sobre 24 horas disponível, esses técnicos. E isto não é o serviço público. Eu contratei técnicos que estão no mercado, nomeei-os para os processos, e esses estão disponíveis para fazer esse trabalho. Interessante. Porque os técnicos do serviço público trabalham de segunda à sexta, das 9 às 5. E, portanto, as pessoas têm problemas, é o fim de semana, não é das 9 às 5. A ser será depois das 5, quando eles chegam a casa, não é? Portanto, e ali é que acontecem as coisas. E se você tem algo pronto a explodir, tem que ter ali alguém no princípio que oriente aquilo, não é? E que ajude a lidar com aqueles stresses de forma, não é? Repara, à medida que as coisas começam a correr melhor, o meu amigo, sendo psicólogo, sabe isso, o prazer e as emoções positivas, a tranquilidade dos filhos estarem melhor, vai fazendo as alterações dos quadros comportamentais internos. E a partir daí, isso vai-se construindo. Ora, isso às vezes chega a demorar um ano e meio. Não é? Mas demora o tempo que for necessário. Sendo certo que eu tenho muito baixa pendência, tenho 250 processos para mais de 100 mil pessoas aqui no Conselho, que é uma coisa brutal. Portanto, eu tenho muito poucos processos, mas tenho porque eu resolvendo os conflitos tenho menos processos que voltam com incumprimentos, com alterações, com promoções de proteção em perigo, crenças em perigo, não é? Porque o problema fica resolvido. Portanto, eu acabo por ter menos processos também a entrar. Isso é a parte quantitativa. Agora, do ponto de vista... Mas também é sinal que a criança está bem, não é? Porque eu, quando começo a ver muitos processos, já sei que a criança está num sofrimento atroz, não é? Num sistema adverso, e sei que ela está mais ou menos paralisada. Portanto, a situação é perigosa, muito perigosa.
E, portanto, o trabalho com as situações mais complicadas implica, se quiser, a resposta que eu dou é mais proximidade e mais meios, que muitas vezes envolve grupos desportivos, grupos de teatro. Portanto, eu fiz o quê? Eu fiz um levantamento do que está aqui instalado aqui no Concelho de Mafra. E quando eu preciso de algo, uma criança gosta disto ou gosta daquilo, eu faço um contacto e meto uma boa cunha, não é? Para conseguir uma ocupação da criança nisso e uma disponibilização. Por outro lado, o Tribunal tem condições para dar meios económicos, alguns meios económicos para facilitar, ou pedir uma consulta urgente, ou não sei o quê. As pessoas percebem que o Tribunal não está ali para avaliá-los, mas está ali para os ajudar. Ora, isto também muda. É outra questão. É que o sistema é agressivo para o sistema, para as pessoas. As pessoas assumem que o Tribunal está ali para tirar as crianças, ponto. Cabe-nos a nós, quando eu tenho essa dificuldade, que é um trabalho, porque como isso é o quadro geral, eu não deixo de ser um tribunal, não é? Um juiz, chama-se aqui. Se eu sou um juiz de família e menores, vou ter que trabalhar isso dentro das pessoas. As pessoas vão ter que olhar para mim com outra postura, não é? Mas também vou ter que os chamar a atenção para coisas que não estão a ocorrer bem. Às vezes também tem que ser mesmo, não é? Mas eles têm que sentir que o meu objetivo é ajudar os filhos dele, que é o do interesse deles, e que eu tenho condições para os ajudar. E quando eles estabelecem essa relação com o tribunal, com o juiz, com o procurador, com os funcionários, que também, toda a gente que está no tribunal tem de trabalhar a equipa com esse objetivo. Aliás, os funcionários dizem que uma coisa é trabalhar comigo, outra coisa é trabalhar com outros colegas com o sistema normal. Pois claro, porque comigo telefonam, etc., resolvem as coisas informalmente, registram tudo, mas não andam ali com meras cartas e não sei o quê, e o processo anda a marinar e depois temos um problema, não é? Ainda ontem eu resolvi um problema com telefonemas aos pais, não é? Uma criança que estava há 3 dias sem ir à escola, porque um achava que o outro tinha que ir buscar e o outro achava que o outro tinha que ir. Quer dizer, eu agarrei no telefone e disse, vá lá meter a criança à casa da mãe, faz favor, imediatamente, que é para ela ir para a escola. Que é isto? Portanto, este tipo de trabalho, que vem do privado, porque nós no privado não éramos tão burocratas como somos aqui num espaço público, nem nada disso, não é? Não. Eu demorei tempo a ganhar a coragem a fazer isto assim, não é? Mas faço. E resolvo os problemas. E sou eu. E a mesma coisa com os funcionários. A mesma coisa com os técnicos que eu tenho externos dessa equipa, que são neste momento 12 técnicos que eu tenho contratados de diversas áreas e diversas respostas a nível de terapias cognitivas, terapias comportamentais, terapias ocupacionais, nós temos cães treinados, etc., para fazer esse trabalho com crianças e com os pais. E portanto, essas respostas, essas pessoas estão todas a trabalhar na mesma filosofia colaboracionista e numa filosofia em que a gente sabe que tem que estabelecer com as pessoas uma relação de confiança. Isto é, eu estou a ser útil para ti, isto é bom para ti, não é? E quando é assim, as pessoas caminham. Agora, se é na base do medo de tirar, assim que a gente os largar, eles voltam ao mesmo paradigma, porque eles não alteraram nada internamente. O processo é que eu tenho casos de pessoas que quantas pessoas, o que é extraordinário, por exemplo, no meu trabalho, veja só a diferença. Eu vim para Mafra em 2017. Eu nunca mais decretei um projeto adotivo. Em Mafra, 0 projetos adotivos. Institucionalizações de crianças na primeira e na segunda infância, 5. 4 já estão em casa. Só tem uma. É brutal. Sim. E isso resulta de um trabalho com a família. Eu não preciso de projetos adotivos porque eu trabalhando com a família é ilimitado. É ilimitada a possibilidade, mesmo que a pessoa seja muito estruturada, tenha tido uma infância não sei o quê, é possível fazer coisas maravilhosas com essas pessoas se elas confiarem em nós e se nós as ajudarmos. Não tenha dúvida nenhuma.
E eu não tenho dúvida, porque isso aconteceu comigo. Vou-te contar um caso, que é um caso de um miúdo que eu chamo Leonardo. Não é Leonardo, mas é quase. O miúdo estava em abandono escolar há 2 meses, vítima de violência, de bullying, há 2 anos em abandono escolar. Era para tirar. Teve na comissão, que é aqui uma instituição anterior ao tribunal, com promoção e proteção, mas não presta. É interessante ver o que chamaram àquela mulher. E de facto ela não estava a responder. Veio comigo, não é? Nós fizemos um trabalho com a mãe, com o miúdo, que já tinha 13 anos na altura. O miúdo nunca mais faltou à escola. Nesse ano, as notas que teve a matemática foi 97%, 98%. E português, tudo. Atualmente é aluno do 12º, é um aluno brilhante. A mãe é uma pessoa que, se nós vimos a história dela, a viúva, não é? Mas ela ouviu-me, deixou-se ajudar, o miúdo também, e e temos um resultado extraordinário da situação. Isto é tanto assim que agora existe um problema de saúde nessa pessoa e nessa mãe. E nós, antes dele fazer 18 anos, reabrimos o processo só para dar apoio, porque ele não pode deixar de estudar, ele tem que continuar a estudar. Sim. E o processo vai estar aberto até aos 25 anos para lhe dar apoio. Mas isto também só é possível porque contataram o técnico de proximidade, não é? E o técnico avisou-me, olha, estamos ali com um problema, vamos lá abrir o processo. Vamos lá. E vamos ajudar. Portanto, repara, esta é o resultado extraordinário que nós temos. Como é que é possível? Aqui há 6 meses estive aí num aniversário de uma amiga juíza e estava um colega meu ao meu lado e e estávamos a falar sobre institucionalizações e projetos adotivos. Quando eu lhe dei os meus resultados, isso não é possível. Mas é possível, é? Sim. É possível. Sim. Doutor Joaquim, eu fiquei bem impressionado com a sua fala, porque, assim, não estou nesse âmbito muito jurídico, mas a gente percebe que o senhor tem um olhar diferenciado para com essas famílias, né? E, claro, isso se mostra nos resultados que você tem aí, né? Você acaba transformando essas famílias que estariam desestruturadas, né, no futuro, né, a partir de um processo de separação, você consegue fazer com que elas, pelo menos, consigam se conversar, né, manter um contato, e isso é fenomenal, pois ajuda as crianças a se desenvolverem de uma forma mais saudável, né, psicologicamente falando também. Então, eu achei muito interessante esse tema desse bate-papo aqui, eu gostei muito, e eu gostaria que o senhor deixasse umas considerações finais, então, sobre esse tema, para a gente já seguir para a finalização. Para finalizar, eu gostava de dizer que eu não desisto de alterar a intervenção do sistema de intervenção da família aqui no mundo, porque não estou a dizer que o meu também já é inspirado num trabalho que um colega alemão fez, e eu dali tirei um conjunto de ideias, e repare, este trabalho, que é um trabalho de equipa, não é... A gente vê muita gente a fazer seminários, temos todos de trabalhar em equipa, temos de trabalhar em equipa, mas ninguém trabalha em equipa. Cada um tem as suas gavetas, os da psicologia têm a sua gaveta, os da física têm a sua gaveta, os neurologistas têm a sua gaveta, os psiquiatras têm a sua gaveta. Eu estava aí numa conferência há um ano, do Sindicato dos Juízes aqui, e tinha uma professora universitária, não interessa, a senhora, pronto, estava a falar disso, e eu estava a falar de vinculação, e ela disse, mas isso não é dos juristas. Pois, este é que é o problema. É porque
eu disse, bom, eu sei que isso foi assim, porque de facto no século XX foi o século da especialização e das gavetas, mas toda a gente já viu que o século XXI é o século da inter-relação de todos os conhecimentos. E quanto mais conhecimentos nós tivermos, mais eficazes somos em tudo. Eu não posso lidar com um psicólogo se eu não tiver um mínimo de conhecimento sobre isso. Vai-me falar de vinculação, eu não sei o que é, foi o caso ali, eu falei sobre vinculação, barababa, as consequências disso, e estava lá um perito do Instituto Nacional de Medicina Legal, e ele levantou-se assim, é a primeira vez, disse assim, é a primeira vez que eu ouço um juiz falar sobre vinculação e provavelmente os meus relatórios, se fossem parar à sua mão, você compreenderia o que eu estava a dizer, porque a maioria dos relatórios que eu escrevo para os tribunais, ninguém compreende o que eu estou a dizer, ou ninguém tira as devidas consequências. Portanto, eu acho que na área da família, é uma nota final sobre isto, para dívidas não é preciso muito, é dívidas do cível. O próprio crime, o crime já tem outras componentes, do ponto de vista da vontade, tem outras componentes, mas são componentes mais jurídicas. Agora, para a área da família, nós temos que ter muita interdisciplinaridade, temos que ter equipas. Isso eu vou lutar para transmitir, agora quando eu me jubilar, não só no doutoramento, vou explicar na prática o que aconteceu comigo, comparando com o que também aconteceu comigo e com outros, sem esse modelo, porque isso vale a pena. Porquê é que vale a pena? Porque esse miúdo que eu estava a contar vai ser um miúdo de sucesso para a sociedade, vai fazer uma vida a pagar impostos, vai ser feliz, vai ajudar a mãe, e iria ser um indivíduo que iria para uma instituição e iria sair de lá pior do que entrava, de certeza absoluta, e entrar no mundo do crime, uma desgraça, que é o que está a acontecer com os irmãos que eu não tive oportunidade, drogados, barababá. Aquele agregado criou drogados, e portanto, eu transformei o miúdo porque ele tinha essa capacidade interna, porque ele tem uma inteligência absolutamente inacreditável, transformei, ajudei-o a caminhar para isso, para ele hoje ser um aluno brilhante. Ora, vejam as vantagens deste trabalho a nível social, a forma como nós podemos poupar dinheiro à saúde, à justiça, a tudo. Isto, sim, dotando os magistrados, dotando o próprio sistema de conhecimentos e de um protocolo que leve a esse resultado. E a minha experiência de 20 anos, mais de 20 anos em família, mostra isso, porque eu tinha muita ineficácia nos primeiros anos, muita ineficácia, e atualmente aquilo que eu contei aqui. Ora, como disse há pouco o professor Fabiano, e o que interessa para a nossa vida é cumprirmos com o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É mesmo com a laranjeira, é dar laranjas para os outros comer. O meu objetivo aqui, os meus filhos estão lançados no mundo, os meus objetivos aqui vão continuar a ser lançar sementes para que no futuro tenhamos uma intervenção com uma dimensão ou esta ou outra, melhor ainda que esta, que permita, no fundo, recompor a sociedade e transformá-la de uma forma positiva e que gere muita colaboração e muita paz. Sim, perfeito, excelente. Doutor Joaquim, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Agradeço por todos esses ensinamentos aí e espero poder contar com o senhor para uma próxima conversa. Eu é que agradeço a oportunidade. Estamos juntos. Okay. Muito obrigado. Obrigado.